E eu respondi para ele: amor, eu não estou gerando expectativa, eu estou gerando um bebê. E depois daquele diagnóstico veio o tratamento. Eu precisei fazer uso de uma injeção chamada Zoladex. Essa injeção, ela induz a uma menopausa química. E eu passei por todos os sintomas que uma mulher quando entra na menopausa passa. E eu estava ali com todos aqueles sintomas. Foi muito difícil, porque eram fogachos, era a irritabilidade, a inquietação e tantas outras coisas, né, que eu tive que passar durante aquele tratamento. Eram aplicações extremamente dolorosas, mas eu fiz durante um ano o tratamento com essa injeção. Foi um período muito difícil, porque coincidiu com os preparativos do meu casamento. Então, eu me casei, e assim, nos primeiros anos de casamento, realmente eu não pensava em filhos naquele momento. Eu estava trabalhando, recém-casada, eu estava fazendo faculdade, então eu já tinha algumas demandas, né? Mas com o passar do tempo, eu fui sentindo falta de algo, pois foi se criando um desejo no meu coração de ter filhos, e eu passei a orar ao Senhor, mesmo lembrando da pergunta que ele tinha me feito. Eu falava: Senhor, se é da sua vontade, eu quero ter filhos. Então eu recorri à Bíblia, né, das mulheres em que o Senhor agraciou com filhos, e sempre nessa expectativa. Mas, mensalmente, nada acontecia. E eu comecei a ficar me sentindo muito frustrada. Até que um dia eu e meu marido, nós decidimos, vamos orar a respeito desse desejo. Senhor, se isso realmente está nos seus planos para a nossa vida, que o Senhor conceda esse desejo do nosso coração. Mas caso contrário, nos dá a paz, porque nós precisamos de paz com relação a isso. E pronto. E foi assim que nós oramos. E então nós descansamos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas passado um tempo, eu não sei quanto tempo, eu comecei a sentir o meu corpo muito diferente. Eu sinto muito as mudanças no meu corpo. E eu lembro que chegou um dia pela manhã, eu falei pro Lee, eu falei: amor, eu parei ele no corredor, ele estava saindo para trabalhar, eu falei: amor, eu acho que eu estou grávida. Eu falei assim. E daí ele olhou bem sério assim, me segurou assim no ombro. E daí olhou bem dentro dos meus olhos e falou: amor, não gere expectativa, amor. Ele estava preocupado, tadinho. Chegou e eu respondi para ele: amor, eu não estou gerando expectativa, eu estou gerando um bebê. E assim, não estava atrasada a minha menstruação, nada. Era algo dentro de mim que tinha me dado essa certeza que eu estava grávida. Então ele falou: vai lá fazer o exame. E eu fui, fiz o exame. Cheguei lá, o técnico falou para mim: tem que estar atrasado 5 dias para sair o resultado. Eu falei: ah, tá atrasado sim. E fiz o exame. E quando eu recebi aquele resultado positivo, foi uma sensação maravilhosa. Depois de tudo aquilo que eu tinha vivido, eu falei: ah, aconteceu. E o Daniel estava vindo para nós. E quando eu ainda estava grávida do Daniel, eu lembro que eu recebi uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 7, que fala assim: que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E eu não sabia ainda se era menino ou menina na época do Daniel, então eu cheguei a pensar que podiam ser gêmeos, mas era o Senhor já me dando esse presente, né, de que eu sim teria 2 filhos. Esse é o entendimento que eu tenho dessa palavra para a minha vida. Mas a história não terminou aí. Quando o Daniel tinha cerca de uns 2 anos, mais ou menos, nós já estávamos morando em outra cidade. Eu comecei a sentir um desejo muito grande de ter outro filho, mas eu tinha medo, porque o Daniel veio como um presente. Eu falei: bom, eu posso pedir mais um presente. E eu lembro claramente que eu orei. Eu falei: Senhor, esse desejo está brotando no meu coração. Eu ainda tenho praticamente um bebê em casa. Mas se o Senhor quiser me dar mais um filho ou filha, eu aceito. E não deu 2 meses. Eu estava grávida da Isabelle. Então a minha família estava ali diante dos meus olhos, eu com um filho de 3 anos, uma bebê recém-nascida, o meu marido, né, trabalhando muito naquela época, nós morando em outra cidade, mas algo ainda me incomodava.
a endometriose ainda estava ali, muito ativa. Então, depois que eu tive a Isabelle, os anos foram passando e as dores só pioravam. Na verdade, elas aumentaram assim significativamente. E eu comecei a buscar tratamentos, ir atrás de informação, eu queria saber mais sobre aquilo. Até então eu não tinha ido atrás, o que é isso, como que eu posso resolver, o que que eu posso fazer. Então eu passei a buscar informações sobre a doença. Mas assim como tantas mulheres, mesmo com dor, eu tinha as minhas demandas, eu tinha os meus filhos, eu tinha a casa, eu tinha meu marido, eu tinha o ministério, tinha tantas coisas que mesmo nos dias que eu estava absurdamente mal, eu guardava a dor no bolso e ia viver, ia fazer acontecer, né? É o que muitas mulheres fazem ainda.